Em 1950, a população mundial girava em torno de apenas 2,5 bilhões de pessoas. Em 2015, foi estimado que a população atingiu 7,2 bilhões, triplicaram nos últimos 65 anos, e em 2100 pode chegar a 11 bilhões. Em 1798, Thomas Malthus teorizou que a população humana cresce em progressão geométrica, já a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Sua previsão era que ocorreria fome e crise social a menos que o crescimento populacional fosse controlado. O que é uma espécie biológica? Espécies são agrupamentos de população natural intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Nomenclatura binominal. O nome científico de uma espécie deve ser composto por duas palavras escritas em latim. A primeira palavra do nome científico refere-se ao gênero, reúne as características típicas semelhantes das espécies, e a segunda palavra refere-se à espécie. População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie, que convivem em determinada região ou área, e que podem cruzar entre si de forma natural. Aplicando esse critério à espécie humana, pode-se dizer que a humanidade constitui uma única população biológica e se distribui pelos diversos continentes do planeta. A densidade populacional pode ser definida como a relação entre o número de indivíduos da espécie e a área ou volume no caso de ambientes aquáticos em que eles habitam. Taxa populacional é a variação do número de indivíduos em determinado intervalo de tempo. Para calcularmos, basta tomarmos o número de indivíduos da população no tempo final e dele subtrairmos o número de indivíduos no tempo inicial. Essa variação bruta é então dividida pelo número de indivíduos em que havia na população no tempo inicial. A taxa de natalidade e mortalidade na espécie humana costuma se expressar como o número de crianças nascidas no período de 1 ano para cada 1.000 habitantes da população. A taxa de mortalidade é o número de óbitos ocorridos no período de 1 ano para cada 1.000 habitantes. O índice de fertilidade é definido como o número médio de descendentes produzidos por uma fêmea durante seu período reprodutivo. Toda população tem potencial de crescer. Essa capacidade teórica de crescimento denomina-se potencial biótico. Em condições naturais, o potencial de crescimento de uma população é limitado pela disponibilidade de recursos. A ação desses recursos forma a chamada resistência do meio. Ela é inversamente proporcional à densidade populacional. O limite máximo de indivíduos de uma população que o ambiente consegue suportar é a chamada capacidade de suportar ou carga biótica máxima do meio. A população é um agrupamento de indivíduos da mesma espécie que ocorre em uma mesma área e uma comunidade corresponde a um conjunto de populações que vivem em um mesmo local. Os indivíduos de uma mesma comunidade estão constantemente interagindo entre si e com o meio. Quanto mais a população cresce, mais aumenta a destruição da natureza e mais difícil fica a sua própria sobrevivência. Por isso, muitos migram para novas terras, onde, para sobreviver, também destroem o ambiente. Isso não é culpa de ninguém, em particular. A explosão populacional é uma das causas da utilização cada vez maior dos recursos naturais. Por isso é preciso manter seu controle. Mas à medida que o tempo passa, mais cresce a população e a destruição ambiental.